E aí galera, beleza? Bom, a gente já tá na parte 4 falando sobre Redis e dessa vez a gente vai falar sobre os comandos, tanto os comandos de saúde, né, para verificar a saúde do Redis, quanto de memória tem. A gente também vai passar pela questão de qual estrutura de dados mais ou menos você pode se guiar ali, se vai criar um hash, se vai criar um JSON. E também vamos falar sobre o Redis Insights, né, que é a ferramenta que está aparecendo na tela agora, que é uma ferramenta gráfica, né, do Redis, de interface de usuário, e ao invés de a gente usar o Redis CLI, né, o terminal do Redis, a gente pode ir pelo Redis Insights, que é essa ferramenta que vai ser uma mão na roda para qualquer tipo de coisa que a gente vai fazer no Redis. Então vamos lá falar um pouco sobre o Redis Insights. É bem simples a forma de conexão, beleza? Eu venho aqui em adicionar uma database e aí você tem a opção de adicionar como URL, aqui vai estar como URL. Se caso você estiver na nuvem, por exemplo, a Esri vai dar essa key lá para você, que vai ser essa string de conexão, você só joga aqui. No meu caso, o meu insight está mais atualizado, então eu consigo jogar ela inteira. Se você não está vendo essa opção aqui de conexão com URL, você vai ver provavelmente esses campos aqui primeiro. E aí você só divide a string de conexão de acordo com os campos lá. Então você coloca a porta lá da string aqui, o host, o usuário, o password, enfim, vai separando ali a sua string, dividindo de acordo com os campos. E aí, geralmente em nuvem, tá? Você tem que habilitar o use TLS, e se você tiver certificado, você baixa o certificado e adiciona aqui, tá? Beleza? É bem simples a forma de conexão. Tranquilo? Aqui do lado, né, do Redis Insights vai ter o RDI, que é mais para questões de integração ali em real time do seu banco principal com o Redis, né? Então, por exemplo, você faz uma inserção no seu banco principal e aí já joga essa inserção no Redis. Então é basicamente isso. O RDI vem na integração de dados ali do seu banco principal e joga para o Redis, tá? Então vamos lá, já fiz a minha string aqui de conexão, né? Bem básica, tá? Localhost. O que é interessante no Redis Insights, né? Diferente do terminal, que a gente precisa meio que explorar as chaves manualmente, fazendo os comandos scan e tal, no Redis Insights ele já dá, no caso aqui eu tenho pouca chave, dá pra ver que ele já dá ali a visão de algumas chaves pra gente, né? Obviamente ele não vai escanear a base inteira, mas a gente já consegue ter uma noção do que tem lá dentro. Então, por exemplo, se você tá num Redis que você não conhece, o Redis Insights pode ser muito útil para você porque ele vai explorar literalmente essa coisa, vai sentir dificuldade no terminal. Quer entender os dados, quer entender os nomes das chaves, entender as estruturas que estão utilizando, né? Porque aqui ele fala de forma fácil se é um JSON, se é um hash, se é uma string. Então ele vai falar ali sobre os comandos processados por segundo, total de memória, quantidade de chaves, clientes conectados. Então ele dá um belo de um overview para você sobre a sua instância do Redis. Aqui do lado a gente tem o nosso terminal básico, né? Aqui que a gente faz os comandos, né? Tem até os comandos da aula passada aqui. Então ele grava esse histórico, isso é legal também, dá para limpar aqui, tudo tranquilo. Esse terminal a gente pode usar literalmente igual o Redis CLI. Basicamente a gente pode setar comando de configuração. Uma coisa interessante também é que, por exemplo, se o meu Redis está lá em outro servidor, onde eu não tenho acesso ali, consigo explorar ele mais a fundo, eu só dou um config get aqui, ó, asterisco, que ele já traz todos os parâmetros de configuração lá do meu Redis, como se eu estivesse entrando lá no meu servidor Linux, entrando no redis.conf e dando um vi, um cat, enfim. Então, pelo Redis Insights a gente pode ter uma noção exata do que está lá configurado no redis.conf, tá? Então o Redis Insights pode ser bom também por isso, né? Às vezes você não tem acesso ali ao servidor, você quer ter uma visão geral, você quer entender, né? Estudar mais a instância que você está mexendo. E aí aqui a gente consegue ter uma versão do nosso conf muito mais fácil. E aqui o terceiro ícone tá, do nosso Redis Insights vai vir sobre as questões de análise de dados, falando mais sobre a instância no geral, né? Eu não gerei nenhum gráfico ainda, eu vou gerar aqui para a gente ver na hora. E ele basicamente vai dar alguns gráficos aqui para a gente entender como está a nossa instância, né? Então ele fala, ó, a quantidade de chaves que tem é muito baixa, né? 2, mas 50% é de JSON e 50% de hash. Então ele vai dar uma visão geral sobre as estruturas de dados que você está utilizando. De memória também, né? Então ele fala, ó, 5% está sendo ocupada por hashes, né? E o outro vai ser por JSON. Você consegue ter uma noção boa ali de qual estrutura está ocupando mais, qual que você está utilizando mais, coisa que no terminal seria muito difícil de fazer. Uma coisa interessante também no Redis é que quando a gente vai inserir as chaves, né?
vou até mudar aqui, o padrão que o Redis recomenda são 2 pontos, cada nomenclatura. Então, por exemplo, se eu quero uma chave que vai representar um usuário, né, eu posso colocar user, 2 pontos, o ID dele, e aí eu coloco 2 pontos, o cargo, talvez, gerente. E aí, com esse nome, né, todas as chaves que eu inseri com o user aqui no começo, 2 pontos, o Redis vai entender a estrutura, um subobjeto, né, de uma estrutura principal, que é a estrutura user, e aí ele vai delimitando ali no Redis Insights, nos nossos gráficos. Então, se eu colocasse, por exemplo, underline, asterisco, como não é um modo padrão do Redis, ele não faz essa separação natural, né, de entender que você está subdividindo como se fossem camadas. Então, é bem interessante a gente usar, vou até inserir essa chave aqui, ó, colocar um 7 aqui pra gente ver o resultado, ó. 7, aí eu vou fazer a mesma coisa, teste aqui. Se eu atualizar, tem que fazer um gráfico toda hora, ele não atualiza ao mesmo tempo que a gente insere os dados. Você vê que ele nem aparece aqui, ó, aquela chave que eu fiz com um tracinho. Então ele vai aparecer apenas as chaves que a gente colocar 2 pontos, tá? Porque é o padrão dele, ele vai reconhecer como se fosse uma estrutura principal, né? É como se fosse uns namespace, né? Não é exatamente do jeito que a gente pensa em SQL, né? O conceito de namespace é diferente, mas pode ser considerado um namespace, né? O nome da chave. E é bem interessante a gente utilizar esse nome da chave de uma forma compacta e que dê para entender o que está inserido lá dentro. Os nomes da chave também ocupam espaço de memória. Então se a gente colocar seu endereço inteiro ali como um nome da chave, ele vai ocupar talvez até mais espaço que até o próprio conteúdo. Então é bem interessante a gente tentar minimizar um pouco os caracteres ali no nome da chave. Não precisa minimizar tanto, mas também não precisa exagerar, tá? Então tem um meio termo ali, porque o nome da chave também ocupa espaço de memória. E como a gente está lidando exatamente com memória RAM, né, que é um recurso limitado, é bem interessante a gente fazer uma economia ali, mesmo que seja mínima, né? Se a gente for pensar, só um caractere a mais a menos, mas em milhões de chaves faz diferença, tá? Então, galera, o primeiro comando que eu penso trazer para vocês aqui é o info, tá? Que é um comando básico, que a gente consulta as informações gerais do Redis. Então vai ter server, vai ter clients, vai ter memory. A gente também consegue limitar esse comando, por exemplo, toda vez que tiver um hashtag e um nome, quer dizer que a gente consegue limitar o nosso info para aquela seção. Então, se eu dar um info server, ele vai limitar para aquela seção só de server. Você vê que só aparece o servidor aqui. Então a gente consegue trazer informações de forma mais resumida ali. Toda vez que tiver esse hashtag, a gente pode usar essa palavra para limitar nosso info. Acho que tem muito parâmetro aqui para me explicar, porque basicamente o info traz realmente uma visão geral. De modo geral, o que eu falaria para vocês do info, tá? Falando de forma muito geral mesmo. O server vai trazer informações do servidor em si, essa a versão do Redis, então quer garantir qual é a versão que você está utilizando do Redis, info, server vai trazer essa informação. No meu caso aqui é 8.2, tá? Clientes conectados, quantas conexões você pode suportar. Então aqui o Max Client vai falar para você, ó, o padrão é sempre 10.000. No caso aqui você pode alterar. Bom, não altera aqui porque para mim não tô usando nem 7, né? E nem sei se minha máquina aguenta 10.000 aqui, então deixa ele quieto ali. Acho que até eu vou limitar para 10. Então o memory, acho que uma dica do memory em si, ele vai falar sobre memória, obviamente, mas vou dar uma dica rápida aqui para vocês, que vai ter o used memory aqui e vai ter o used memory RSS. Human vai trazer basicamente uma forma mais fácil de ver, que é em megas, tá? Então, o RSS é uma visão do SO, ou seja, o SO que está falando para você o quanto de memória ele alocou para o Redis, o quanto de memória o Redis está usando. E só apenas o used memory está falando da visão do Redis, tá? Então, ó, essa parte aqui fala da visão do Redis. O Redis fala, ó, eu estou alocando de memória apenas 1.36 MB. O RSS vai falar, o Linux vai falar, ó, eu estou alocando para o Redis, eu estou dando ali, no caso é o Jmalloc, como a gente já falou na primeira aula. Se você não sabe o que é Jmalloc, vai lá na primeira parte que eu estou falando detalhadamente sobre ele. Mas essa diferença aqui de uso de memória, tanto na questão do Jmalloc, que a gente sabe que ele aloca memória, ele deixa coisa reservada para o Redis utilizar de forma rápida, tanto para buffers, processos internos, o SO, né, dá para ele. Basicamente, aqui é uma visão
da nossa alocação de chaves, quanto de espaço a nossa chave está utilizando, e aqui o quanto o SO está dando para o Redis utilizar. O RSS é basicamente isso, o quanto o SO está dando para o Redis utilizar. Erros do Redis, você pode ter uma visão geral aqui, então vai vir erros de autenticação, erros de comandos, erros de scripts que você fez, vai estar aqui nessa seção erro stat, e que Space vai trazer uma visão geral de todos os seus DBs, né? Quantas chaves você tem em cada DB, quantas vão expirar, que são TTL, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Enfim, o que Space é basicamente quantidade de chaves e quantidade de TTL. Bom, então o que eu separei aqui para vocês? Ao invés da gente falar sobre todos os comandos, porque são realmente muitos, porque cada estrutura tem o seu tipo de comando, eu vou dar uma visão geral ali do que pode ser um comando performático, que comando que tem algum problema em relação qual tipo de comando você pode utilizar, qual vai ser mais performático, qual vai ser menos performático, porque no Redis, quando a gente utiliza ele, a gente pensa sempre em velocidade. Então, nessa questão de comando, é muito notável que a gente também pense na questão de velocidade, né? Para que seja tudo rápido. Uma coisa que não dá para deixar de falar do Redis é o Time Complexity, que basicamente é o tempo que um algoritmo vai levar para ser executado, tá? Basicamente isso. Então, na documentação, sempre vai estar lá o tempo de execução desse comando, porque a gente tem que ficar alerta, tá? Não vou falar de todos não, mas basicamente uma comparação rápida aqui, o ON de modo geral pode ser um while para quem é de programação, ou aqui vai ser, no caso do Redis, o ON vai vir para estruturas que mexem com mais de um dado, né? Então, por exemplo, os hashes tem bastante comando ON, e esses comandos podem ser um pouco prejudicial. Por quê? Imagina, eu tenho um hash que ocupa 10 espaços ali, que tem 10 campos, é tranquilo. Mas imagina se eu tenho um hash de 10 milhões de campos. Então, uma questão de alerta ali são os comandos ON. O ON sempre são um comando que a gente tem que ficar em alerta. Por quê? De acordo com a quantidade de campos que a gente tem, de estruturas, de chaves, enfim, vai ser o tempo que esse algoritmo vai levar para responder, né? Então, por Redis, o que é considerado um comando lento? Por padrão, 10 milissegundos, que já é muito, muito baixo. Então, se a gente utilizar um hash que tenha muitos campos, utilizando o ON, né, que é, por exemplo, um hgetAll, ele vai trazer todos esses campos. Imagina um select sem where, é basicamente isso, tá? Então, são comandos que a gente tem que utilizar com cuidado. Por exemplo, tem o comando keys asterístico, não sei se ficou muito claro aqui, e vai ter o comando, existe muita diferença entre um e o outro. O keys, basicamente, vai ser o seu select sem where do Redis. Então, imagina que você tem 1 milhão de chaves e você dá um asterístico. É basicamente isso que ele faz. A gente viu que o Redis é single thread. Enquanto o Redis está processando a sua chamada, todos os clientes vão ficar esperando. Então, esses comandos que tem ON são comandos que a gente tem que ter muita cautela para utilizar em produção. Obviamente, se você está usando uma estrutura pequena, não vai ter problema. Agora, se você está utilizando uma estrutura muito grande, a gente tenta limitar por campos, por talvez fazer alguma coisa que você reduza a chamada que você está fazendo. Eu não vou falar daqui para baixo, aqui do amarelinho para baixo, porque o log n não vai entrar muito, nem o n ao quadrado aqui, tá? Que seria basicamente, essa parte aqui seria um for dentro de um for. Cairia mais ou menos nessa concepção aqui. O O1 vai vir comandos básicos, que vai trazer basicamente uma resposta só. Strings vão trazer uma resposta só, né? Você dá um set. O set, toda vez que a gente vai inserir, é uma resposta all, tá? Então, inserção geralmente sempre vai ser all, um tempo de resposta constante. Basicamente é isso, em relação ao time complexity. O que é interessante, tá? Além de falar de comandos, falar sobre as estruturas em si. Qual é o problema da gente lidar com estruturas muito grandes e com comandos que vão trazer essa estrutura de uma vez, tá? A gente está falando sobre casos raros, tá? Por exemplo, você tem uma chave de 20 MB. 20 MB é muito, tá? Geralmente as chaves estão em bytes. Então, se você tem uma chave de 20 MB e você resgata ela, temporariamente essa chave vai ter o dobro de tamanho. Vou explicar o porquê. A chave ocupa no Redis, na memória, 20 MB, que é o armazenamento dela. Tranquilo? Agora, quando a gente resgata essa chave, o que o Redis faz? Ele pega essa chave, consulta, e aí ela joga essa chave para o output buffer, para dar a resposta para o nosso cliente. Então, imagina,
a gente está usando 20 MB para alocar e mais 20 MB temporariamente para jogar a resposta do seu cliente. Então, temporariamente, essa chave ocupou 40 MB. Ela sempre vai duplicar, porque a resposta do cliente é igual ao tamanho da sua chave. Porque se você resgatou a chave inteira de 20 MB, a sua resposta vai ser inteira de 20 MB, entendeu? Então, é por isso que é difícil a gente trabalhar com estruturas em megas no Redis. É muito prejudicial. Imagina, eu estou falando de uma pessoa que resgatou uma chave. Imagina vários clientes resgatando essa chave de 20 MB. Facilmente você vai estourar esse limite de memória. Já que a gente está falando de memória em si, né, vamos falar sobre o parâmetro essencial para liberar espaço no nosso Redis de forma natural, né, que é o nosso TTL, que basicamente é o tempo de vida de uma chave. Então, o TTL vai vir para casos uso do Redis como cache, como sessão de usuário, tudo que tem aquele tempo, né, de utilização pré-definido, né? Por exemplo, uma sessão tem um tempo pré-definido, depois ela vai expirar. Esse é o tempo que a gente geralmente coloca no nosso TTL no Redis. E a semântica ali de implementar um TTL dentro da sua base do Redis é muito fácil. Aqui eu estou na documentação e aí tem, aqui no exemplo eu estou usando o set. Lembra que a gente falou do time complex? Basicamente toda a documentação vai citar esse tempo de execução do algoritmo, né, que ele vai levar. No caso aqui é um tempo constante, toda inserção vai ser um tempo constante. E o TTL vai vir aqui, ó, o EX, o PX, o EXAT. Então, aqui na própria documentação ele já fala o que é cada um, né? Então, o EX vai ser o TTL em segundos, o PX em milissegundos, o EX em Unix, só que variado para... Então, você tem várias medidas aqui, unidades de tempo que você pode utilizar para setar seu TTL de forma rápida e fácil. E não tem muito segredo, tá? Basicamente, você vai setar o TTL, vai levar aquele tempo, o Redis vai vir, eu vou dar um processinho lá interno dele e vai excluir a sua chave, tá? Se caso você faz uma inserção em massa, deixa o seu TTL, por exemplo, se for 60 segundos o padrão, coloca mais um tempo random ali, só para não deixar tipo 100 milhões de chaves que voam ao mesmo tempo, sabe? Para evitar um pico de CPU, de latência, enfim. Então, se caso você faz inserção em massa, deixa um número random ali a mais no tempo de TTL, tá? É muito bom você adequar um TTL. Basicamente, o Redis, por ser um banco de memória, o TTL eu penso que é uma coisa até obrigatória na maioria das vezes. Então, galera, essa aula ficou mais para explicar, né, a questão de como ler a documentação, como entender os comandos, né, o que pode ser prejudicial, o que não pode. Em questão das estruturas de dados, acho que não tem muito o que a gente explorar, porque cada uma é muito específica para um tipo de uso, tá? Mas eu vou deixar ali na descrição mais ou menos o que cada uma dessas estruturas faz, né? O objetivo de cada uma. Igual eu fiz na aula anterior, né? Uma mini documentação, aí você pode ter uma base por lá, beleza? Mas é isso, até a próxima e vai ser o último vídeo próximo, né? Que é a parte 5. Então, se você tiver alguma dúvida, quer falar sobre alguma coisa específica, manda aí nos comentários que no próximo vídeo eu trago. É nóis, tamo junto.